Senhor Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 14. Quero mais uma vez, irmãos, pedir desculpa aos irmãos. Desculpa não, pedir perdão aos irmãos pelo horário, né? Muita correria aí, estava lá em São Paulo e fui buscar minha esposa lá em São Paulo, lá, então é muita correria. Mais uma vez eu peço desculpa por ter chegado na hora da palavra, né? Teoricamente, praticamente, né? Amém, irmãos? Eu estou perdoado? Não é certo chegar a essa hora, né? Então estou me justificando. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Todos acharam? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito obrigado, vocês assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero compartilhar convosco sobre esta carta à igreja de Laodiceia. Nós poderemos estar falando das 7 cartas, das 7 igrejas, melhor assim dizendo, mas seria um assunto muito amplo. Porém, eu quero sintetizar em que essas 7 igrejas, elas representam a igreja do Senhor Jesus na sua totalidade. No que tange a características, posição e situação em que elas viviam. E eu peguei aqui a última carta endereçada à igreja de Laodiceia. Eu li as cartas e fiz um apanhado, e eu me identifiquei muito com a carta à igreja de Laodiceia. E para falarmos, é lógico que quando se fala do livro do Apocalipse, nós estamos falando de um assunto escatológico, de doutrina das últimas coisas. E eu me ative aqui à igreja de Laodiceia. Porém, para nós falarmos da igreja, dessa última igreja, e do que essa igreja ela transmitiria para a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos voltar no tempo. Mas precisamente no ano 54 da era cristã,
Quando um jovem de 17 anos de idade, chamado Nero, ele assume o trono, o império de Roma. E esse homem, esse jovem, ele é caracterizado pela sua vileza, pela sua audácia, pela sua violência, pela sua devassidão e pela sua megalomania. Esse homem era louco. Nero, ele mandou matar a sua mãe e alguns membros de sua família. 10 anos mais tarde, na sua megalomania, ele, para criar uma Roma melhor, ele manda tocar fogo nos 14 bairros de Roma, em que 4 desses bairros eram densamente povoados por judeus e cristãos. Então Nero, na sua loucura, ele sobe numa torre chamada Torre de Mecenas, tangendo a sua lira e citando versos da destruição de Troia. Lá do alto, ele assiste um espetáculo de chamas e a cidade sendo devorada pelo fogo. Faltou madeira para crucificar os cristãos. Os cristãos eram amarrados em postes, cobertos de piche e ateados fogo vivos ainda. Tamanha era a loucura deste homem. Passa-se algum tempo e a situação de Nero é meio que difícil diante do Senado romano. Houve uma rebelião da sinagoga dos judeus, foi profanada essa sinagoga. E os zelotes que não eram favoráveis ao governo de Roma se rebelam. E Nero então ele entra em colapso, em depressão, crise, tira a sua vida, se mata. E manda chamar ao general Tito para controlar a situação. E esse general, ele também, ele foi marcado pela sua maldade. E começa-se então uma perseguição no ano 68, quando ele assume o trono. Começa-se uma perseguição implacável no ano 70, desde 14 de julho do ano 70 até maio de 1948, quando os judeus eles retornam à sua terra natal e retornam até hoje. Vespasiano ele assume o trono de Roma e inaugura o Coliseu de Roma. E numa festa de 100 dias, irmãos, ele mata 10.000 cristãos. Ele mandava os soldados enrolar os cristãos em peles de animais, atirava nas arenas. E os cães embravecidos, os leões devoravam, os touros pisavam. Era um requinte de crueldade. Ano 86 da era cristã, assume o poder Domiciano, chamado de Tito Flávios Domicianus. E esse homem ele é reconhecido na história como a outra metade de Nero. E foi exatamente neste ano de 86, era cristã, em meados de 89 a 90, que esse imperador, ele manda o apóstolo João encarcerar-se numa ilha chamada Patmos, às margens do mar Egeu, na Ásia Menor. E digno de notar que todos os apóstolos já haviam sido mortos pelo viés do martírio.
E João era o último do colégio apostólico. E sendo o último do colégio apostólico, certamente Domiciano, ele queria calar a voz do profeta. Mas quando Domiciano, com a intenção de que a profecia de Deus não fosse revelada às 7 igrejas, quando as portas estavam fechadas, Deus, ele abre uma porta no céu para João e convida João: vem e vês. Capítulo 1, versículo 9, diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, era domingo, e ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta, e dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas: Ásia, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Esmirna, Laodiceia. Então João, ele se vira para ver quem fala com ele. E quando João, ele se vira, ele vê 7 castiçais, 7 candelabros de ouro. No meio dos 7 castiçais havia um homem vestido de linho finíssimo. A Bíblia fala que a voz dele era como a voz de muitas águas. Na sua boca, não sei se literalmente ou figuradamente, havia uma espada de 2 fios, de 2 gumes. E os seus olhos eram como chama de fogo. A Bíblia diz que ele passeava entre os candeeiros, entre os candelabros, entre os castiçais. Essa era a visão que João teve. E eu estava meditando sobre isso. E eu acredito que Jesus, ele passeia no meio da igreja. Eu creio pela fé que Jesus, ele passeia no meio nas nossas reuniões. O Senhor Jesus, ele está no nosso meio. E a razão de ele estar no nosso meio é porque você está aqui. Jesus, ele passeia em nosso meio, ele faz alguns diagnósticos, né? Ele faz alguma análise de cada um. E o que é interessante notar é que Jesus, ele se direciona, ele faz um diagnóstico a essas igrejas, e para 7 igrejas, ele diz assim: eu sei, eu conheço as tuas obras. Ou em outras traduções, eu sei as tuas obras. É como que Jesus estivesse andando no meio de nós e dizendo assim: eu te conheço, eu sei o que você está fazendo. A sua mãe não sabe o que você está fazendo, o seu pai não sabe o que você está fazendo, o seu pastor também não sabe o que você está fazendo, mas eu sei. Eu sei o que você está fazendo. Jesus, ele passeia no meio de nós e ele faz um diagnóstico. Jesus, ele não aparece aqui para João como Cristo martirizado, como Cristo ensanguentado, como Cristo com os seus cabelos cheios de poeira, ensopados de sangue, olhos vermelhos. Jesus aqui aparece para João como Cristo glorificado, como Cristo da glória, com Cristo que agora tem um corpo incorruptível, um corpo de glória. E é este mesmo corpo que Ele quer que nós tenhamos um dia. Ele faz um diagnóstico. Ele diz: eu sei as tuas obras. Ele chega diante da igreja de Éfeso, ele faz um diagnóstico. Ele chega diante da igreja de Tiatira, ele faz um diagnóstico. Ele chega diante da igreja de Pérgamo, ele faz um diagnóstico. A igreja de Esmirna, de Filadélfia, ele faz para cada igreja,
ele faz um diagnóstico. E ele faz um diagnóstico em nosso meio também. Então Jesus, ele chega, ele diz assim, e havia então nas suas mãos, quando João vê, havia na sua destra 7 estrelas. E essa 7ª estrela, ela está no capítulo 7, quando o anjo da igreja, capítulo 3, e ao anjo da igreja, que está em Laodiceia. Agora, por que eu peguei esta igreja aqui para Cristo? Pergunte por quê. Mais forte, por quê? Para nós falarmos um pouco de Laodiceia, a gente precisa entender a história de Laodiceia. Laodiceia, ela não se chamava Laodiceia. Laodiceia se chamava Diosópolis. Significava cidade de Deus, que significa cidade de Deus. Laodiceia mudou-se o nome porque um homem chamado Antíoco Epifânio Teos II, ele era um conquistador. Ele conquistava cidades, nas suas desbravaduras ele conquistava cidades. E existe pelo menos 5 Laodiceias. Existe uma Laodiceia lá na Índia, que está em ruínas, que os arqueólogos acharam uma cidade também chamada Laodiceia. E este Antíoco Epifânio, na qual a Bíblia fala também no livro do Apocalipse, ele conquistava cidades. E quando ele via que aquela cidade trazia benefício, era uma cidade em potencial para trazer riquezas, o que ele fazia? Ele tinha uma mulher chamada Laodice. Então ele saqueava aquela cidade, tomava aquela cidade e colocava o nome de Laodiceia. E essa cidade de Laodiceia era uma mega metrópole da Ásia Menor. E no ano 60, ela foi devastada por terremotos e cidades circunvizinhas. Praticamente ela foi falida. E uns enviados do imperador de Roma chegou na porta da cidade, chamou o rei de Laodiceia e perguntou, e queria oferecer ajuda para a reconstrução da cidade de Laodiceia. Então o rei disse assim: negativo, eu não quero sua ajuda, eu estou me humilhando. Aqui eu tenho pessoas ricas, aqui eu tenho pessoas influentes, aqui eu tenho pessoas que têm riquezas. E Laodiceia era uma cidade que era muito orgulhosa. E isso refletia na igreja. Esta igreja de Laodiceia era uma daquelas igrejas que não faltava nada para ela. Ela tinha paz com a sociedade daquela época, ela não incomodava o sistema que imperava naquela época, ela era uma igreja bastarda, ela era uma igreja autossuficiente, ela achava que ela podia se por si só. O orgulho, a obstinação permeava a igreja de Laodiceia, e isso afetou a igreja. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Por que Jesus disse isso para aquela igreja? Por que Cristo, Jesus foi pesado com essa igreja, irmãos. Jesus foi pesado com essa igreja. Jesus disse assim, eu sei as tuas obras, eu conheço, eu sei o que você está fazendo. Eu sei que
Aquela igreja, o tipo daquela igreja que os membros chegavam na frente do espelho e diziam assim: quão grande és tu. Cantava aquele hino: quão grande és tu. Eles eram ricos. E Jesus diz assim: eu sei as tuas obras que nem és frio nem quente. Agora, por que Jesus, ele mediu essa igreja nessas temperaturas? Jesus é esperto, irmãos. Jesus, ele é esperto. É muito esperto. Às vezes nós achamos que Jesus não é esperto como nós. Às vezes nós achamos que nós somos mais espertos que Jesus. É onde ele nos pega pelo gogó e diz assim: não, eu sou mais esperto que você. Nós achamos que conhecemos muito. Nós achamos que sabemos muito por tempo de casa, por tempo de igreja, por tempo de crente. Achamos que já sabemos tudo. Mas Jesus, ele é esperto. Sabe por que ele é esperto? A cidade de Laodiceia, irmãos, era a cidade mais rica. Ela ficava no vale do rio Líquor. Ela ficava entre 3 cidades: a cidade de Hierápolis, a cidade de Colossos e a cidade de Laodiceia. Era uma micro-região. E a cidade de Hierápolis, inclusive, se você for ver lá no livro de Colossenses, Paulo, quando ele escreve a igreja de Colossos, ele pede para que a sua carta seja lida em Hierápolis e em Laodiceia também. E a cidade de Hierápolis, ela tinha havia uma montanha chamada Castelo de Algodão, aonde nesta montanha de rochas calcárias brancas brotava águas quentes que vinham como cascatas e desciam formando piscinas naturais. E pessoas vinham de longe, turistas vinham de longe para banhar-se nas águas terapêuticas de Hierápolis. Era um santo remédio. Do outro lado do rio Líquor, da região, havia a cidade de Colossos. Essa cidade era mundialmente conhecida como as águas geladas, também terapêuticas, também boas para tratamento. Mas quando as águas elas chegavam via aquedutos para Laodiceia, elas chegavam mornas, salgadas pela quantidade de enxofre que tinha. Era inútil para o consumo as águas de Laodiceia. Eram águas mornas. A arquitetura de Laodiceia, se você vai em Portugal, eu nunca fui em Portugal, eu vejo por foto, pela internet, você vê que as casas têm um galo, um galo em cima. Algumas casas antigas tem um galo em cima, como um símbolo. Laodiceia tinha chafariz. Todas as casas eram ornamentadas com chafariz. E as pessoas que vinham de longe, vinham de fora, elas tomavam água, estavam com sede, iam no chafariz e tomavam água. E quando elas tomavam aquela água, elas cuspiam para fora. Porque eram águas que não dava para beber, era água muito salgada. E havia muito problema estomacal. E as pessoas, quando os turistas, havia até uma brincadeira lá em Laodiceia que dizia assim: e tomaram as águas de Laodiceia. As águas de Laodiceia não foram tomadas, foram bebidas. Quem não conhecia, chegava, tomava água do chafariz, das fontes que tinham lá, e cuspiam aquela água, porque era água morna, era uma água que não dava para se beber, era uma água que não dava para se consumir. Então Jesus, ele toma um gancho aqui da geografia, e diz assim: se vocês fossem quentes como as águas de Hierápolis, ou se vocês fossem frios como
as águas terapêuticas de Colossos, mas vocês são mornos, como as águas que vêm na cidade. Jesus aqui faz um diagnóstico desta igreja, e Jesus tem náusea desta igreja. E Jesus diz que ele está a ponto de vomitar. Tamanha era a náusea que Jesus sentia por aquela igreja. Sabe o que acontece hoje em nosso meio, queridos? Irmãos, é uma palavra muito forte. Nós estamos vivendo um tempo em que está faltando muito fervor, irmãos. Falta fervor. A gente vê igrejas abarrotadas de pessoas perdidas, totalmente perdidas, sem nenhum rumo. Nós estamos vivendo um tempo de secularização da igreja, hein? Em que tudo é normal, em que tudo é lícito, em que tudo convém. E faz-me lembrar Jonathan Edwards, que ele dizia que as pessoas tinham brilho, na igreja tinha brilho na mente, mas não tinha fogo na alma, não tinha fogo no coração. Tinha muito entendimento no cérebro, mas faltava-lhes o fogo na alma. Falta-nos fervor. Falta-nos fervor. Falta-nos fervor. E quando nós olhamos, voltamos os nossos olhos, essa palavra dura que Jesus se direciona a esta igreja, nós vemos que Jesus faz um diagnóstico, ele faz uma exortação, ele faz um conselho, e Jesus também faz uma promessa. Precisamos de fervor. Hoje, as igrejas, elas estão apáticas. As igrejas hoje, elas estão sem gosto, sem sabor, insossas. Estou falando da igreja do Senhor Jesus. Você não vê mais fervor. Você não vê mais pessoas com vontade de buscar Deus. Você não vê mais pessoas fervorosas. Você não vê mais pessoas com sede. Você não vê pessoas mais entusiasmadas. Você vê pessoas tristes, abatidas, tétricas. Pessoas que estranham o Evangelho. Quando eu olho para a Bíblia e vejo o estado espiritual desta igreja, eu começo a repensar no que realmente eu estou servindo. Se de fato eu estou morno, eu preciso me reavivar. Se de fato eu estou dando náuseas ao Senhor Jesus, eu preciso me avaliar. Eu preciso tomar uma decisão, Eu não posso ficar no meio. Eu preciso tomar uma decisão urgentemente e apressadamente. Quando a gente volta os nossos olhos para o versículo 17, diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia era muito rica. Tinha muitas riquezas. Ela era autossuficiente. Jesus faz aqui uma reprovação, dizendo aqui, ó, tu és um desgraçado, tu és miserável. E Jesus fala aqui que ela é pobre. Ela sendo rica, ela é pobre. Jesus diz que ela é pobre. O que é para nós uma igreja rica? É uma igreja que tem a sua verba alta? É uma igreja que tem um poder aquisitivo? É a igreja onde os seus membros têm poder de barganha? É uma igreja onde as ofertas são valiosas? O que é uma igreja rica?
Nós conceituamos uma igreja rica, com grandes templos suntuosos que nós vemos, com catedrais, com grandes concentrações que arrecadam milhares e milhares de dinheiro. Nós conceituamos a igreja rica assim. Jesus disse que aquela igreja ela estava pobre. Ela estava pobre. Nós somos pobres diante dos homens, mas somos ricos diante de Deus. O teu tesouro está guardado lá em cima. O que você tem aqui, a traça vai comer, o ferrugem vai corroer. Você vai para debaixo de 7 palmos da terra, vai tudo acabar, você vai virar pó. Mas o teu tesouro está guardado lá no céu, no tribunal de Cristo. As tuas obras serão julgadas lá em cima. E quando você chegar lá em cima, Ele vai te dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança que está guardada desde a fundação do mundo. Aleluia. Jesus faz um outro diagnóstico aqui, dizendo que aquela igreja era cega. A igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, tinha o maior centro oftalmológico do mundo. Tinha as melhores clínicas de oftalmologia. O pó frígio era um pó milagroso. Então ela não tinha problemas com visão, porque ela era abastada nisso. Ela se gabava-se desta ciência, de ter as melhores clínicas de olhos. Mas Jesus diz aqui que ela era cega. Jesus aproveitou, dizendo que, olha, vocês têm as melhores clínicas de olhos, vocês têm os melhores oftalmologistas, se formam aí, mas vocês são cegos. Vocês são cegos. Vocês têm o melhor colírio, mas vocês precisam enxergar. Vocês não estão enxergando um palmo à frente do nariz, porque vocês não querem ver, vocês estão cegos. E a cegueira espiritual é um mal que está invadindo as pessoas, a igreja do Senhor Jesus. As pessoas não creem mais nas manifestações de Deus. As pessoas não creem mais de que o mesmo Deus que operou no passado, é lógico, Ele opera de uma forma diferente, mas o Deus, Ele tem um caráter imutável, Ele não muda. Ele é o mesmo de ontem, hoje, Ele é eternamente. O mesmo Jesus que te salvou, que te libertou, que te purificou, Ele não muda, Ele é o mesmo. Só que às vezes nós ficamos cegos e não passamos mais a não enxergar. Nós estamos com miopia espiritual. Precisamos do colírio de Jesus. E Ele pode passar o colírio daqueles que estão perdendo a visão, que ainda há tempo. Ainda há tempo. No versículo 18 ele dá um conselho, dizendo assim: aconselho de mim que compres ouro provado no fogo, para te que enriqueças. Jesus aqui dá uma de mascate, vendedor de ouro. Os mascates, eles vendiam ouro, vendiam pés, bijuterias. Jesus se apresenta como mascate, irmãos, para aquela igreja. E dá um conselho: olha, compra de mim ouro. Para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Laodiceia, irmãos, ela tinha umas ovelhas, cabras da lampreta, que eles usavam nas confecções na cidade, e quem ditava a moda naquela época lá era Laodiceia. Hoje a moda é ditada por Milão, por Paris. Laodiceia era Milão e Paris. Então as mulheres perguntavam qual é a última tendência da moda em Laodiceia. Então ia lá e comprava roupas suntuosas. Laodiceia era referência em moda. Mas Jesus diz aqui que eles precisavam de vestes. Eles estavam nus. E era uma vergonha em Laodiceia as pessoas mostrarem, as pessoas ficarem nus.
E Jesus dizia que eles estavam nus, eles precisavam de vestes brancas. Eles não precisavam de vestes da moda, da moda atual, da tendência. Eles precisavam de vestes brancas para cobrir a nudez, para cobrir o pecado, para cobrir a coisa errada, para cobrir a insanidade. Eles precisavam disso. Jesus foi bem claro em dizer: vocês estão nus, vocês precisam de vestes brancas. E que unjas os olhos com colírio para que vejas. Versículo 20, para finalizar, ele faz um convite. No versículo 21 ele faz uma promessa. Versículo 20 ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Naquela época no Oriente, irmãos, quando as pessoas chegavam na porta da casa dos outros, eles não batiam. Eles se apresentavam, eles se anunciavam. Quando era um viajante ou um forasteiro, eles se apresentavam. Eles não batiam na porta. A não ser num caso muito grave. Se a cidade estivesse pegando fogo, se o exército inimigo estivesse se aproximando, se algo muito grave estivesse acontecendo na cidade, eles batiam na porta. E Jesus então, ele chega e bate na porta. Ele bate na porta. Jesus, ele bate na porta como uma mãe desesperada que abria aquela porta para tirar o seu filho que está em chamas. Não sou eu que quero, mas é você que precisa abrir a porta para que eu possa entrar. Então eu bato na porta para que você abra essa porta, porque eu quero cear com você. Eu quero estar com você. Eu quero a sua companhia. Eu não quero que você fique longe de mim por um tempo. Eu estou do lado de fora, mas eu bato para que você me deixe eu entrar. Eu quero entrar. Eu quero entrar na sua porta. Eu quero entrar na sua casa. Eu quero entrar na sua família. Eu quero fazer uma revolução. Eu quero mudar a situação. Eu quero dar vitória. Eu quero abençoar. Eu quero curar. Eu quero transformar. Eu quero. Abra essa porta. Ele te convida. Ele abre a porta para você. Desde que você abra para ele. Porque ele quer entrar. Ele quer cear com você. Ele preparou um banquete. Ele preparou uma mesa. Uma mesa. Essa mesa ela é farta. E não vai faltar. Sabe essas mesas que é preparada aqui na igreja? Então é uma mesa melhor que aquela. É farta. Ele vai saciar a sua fome. Mas é preciso que você abra essa porta. Fique de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele faz uma alerta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Eu quero que você curve a sua cabeça e faça uma reflexão diante do Senhor. Nós vamos estar lá louvando ao Senhor. Eu quero finalizar, não quero me demorar. Já passei do horário. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta casa, irmãos. Aleluia. Deus se faz presente aqui nesta casa, eu sei disso. Ele passeia, ele faz um diagnóstico. Ele passeia entre nós, irmãos, pela fé. Acredite aí que Jesus, ele passeia, ele faz um diagnóstico, ele sonda, ele faz reprovações a uns, ele faz conselhos a outros, mas ele faz um diagnóstico, porque ele te ama. Ele repreende, mas ele repreende porque ele te ama. Aleluia. Aleluia. Curva a sua cabeça. Adore ao Senhor neste momento. Faça uma reflexão diante do Senhor. Abra a porta do seu coração. Se a porta está cerrada, se a porta está fechada, se a porta está com ferrolhos de ferro, de bronze, abra essa porta, porque Ele vai entrar na sua vida. Ele vai transformar, vai te dar renovação. Aleluia. Louvado seja Deus.
Aleluia. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Faz a chama arder nesse povo. Arde, Senhor, nos dá fervor, Deus, na alma, Senhor. Como Meu Deus. foram os primeiros cristãos. Meu Deus, nos dá fervor, meu Senhor. Ó Deus, queremos retornar, Senhor. Ó Deus, queremos vestes brancas, Senhor. Ó Deus, queremos, Senhor, que o Senhor olhe para nós, ó Deus, e unge os nossos olhos, para que possamos ver, para que possamos enxergar, para que possamos visualizar o Senhor, assim como João teve aquela visão na ilha, Senhor Deus. Que teu povo possa entender, Senhor. Ó Deus, que a bênção, a galardão para aqueles que permanecerem fiéis, para aqueles, ó Deus, que permanecerem na tua presença, aqueles, ó Deus, que, Senhor, adorem o Senhor, que glorificam o teu nome, Pai. Ó Deus, nos sentimos, ó Deus, Senhor, impotentes diante de Deus deste mundo, Senhor. Ó Deus, que tem afligido a igreja, que tem nos apertado, que tem nos angustiado, Pai. Mas, ó Deus, o teu povo está aqui. Paulo, de Quer, Pedro, Senhor, abrir a porta, para que a porta esteja aberta, para que, ó Deus, a paz possa reinar nesta casa, mas nunca negaram, Deus, nesta família, sua fé, nesse irmão que de está cristão. fraco, que está batido, que está entristecido, É ó Deus, pela exemplo diversidade, pra mim, Pai, Senhor, verdadeira acuda-nos, lição. socorre, Deus, socorre, porque precisamos enxergar, Deus. Eu Aleluia. queria ver, Senhor, ó Deus, a bravura Senhor, dos santos, Senhor, em plena areia, se esse sermão, ó Deus, enfrentando os leões. Ele não colocar fogo no coração, Deus, que eu venha jogar esse sermão no Quanto fogo, mais a Deus, fogueira que tu queimava, aproves do mais céu, Pai, ouvi o louvor as palavras, ó dos Deus, nossos que tu tem transmitido aos nossos corações, ó Deus. Senhor, sob o sangue acalma, Deus, a alma tombavam nas batida, ruas, afligida, chegavam no Deus, céu entristecida com a pelas lutas, vitória nas pelas adversidades, pela mãos. angústia na alma, É o exemplo, ó Deus, que pra chora, mim. Deus, Senhor, Verdadeira Senhor, lição. Senhor, faça-nos, ó Deus, renova-nos, Oh, meu torna, Deus, a alegria da tua salvação e nos dá um espírito reto, reaviva Deus, tua retidão na igreja alma, de no novo. coração, Senhor, Deus, abra a porta da Faz palavra, a Deus, para a tua chama igreja, arder abra os nesse olhos, povo. para que possamos enxergar, Deus, para que Como possamos, foram os Deus, primeiros cristãos. entender que o Senhor está conosco, para nos ajudar, Deus, para nos alegrar, dá-nos fervor, falta-nos fervor para a tua igreja, para o teu povo, Deus, Senhor, para a tua igreja, aviva-nos, ó Deus, enquanto é tempo, Senhor, ó Deus, ainda que a figueira não floresça, Senhor, ó Deus, ainda que tudo esteja remando ao contrário, ainda que a oposição esteja contra nós, mas, ó Deus, faça-nos, Senhor, dá-nos fervor na alma, no Espírito, palavra fácil e decana, lavassúria, e de proviação, de calassúria, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros.